Paz do Senhor, igreja. Amém. Que bênção. Louvor abençoado. Introdução abençoada aí. Deus te chamou aqui para te abençoar, para que você ouça a palavra dele e que isso crie morada no seu coração, que faça sentido na sua vida, porque a gente não vem aqui só como religiosidade, não. A gente vem realmente adorar o Deus vivo e verdadeiro que está neste lugar. E a gente vem também receber dele. Queria que os irmãos abrissem a palavra de Deus em 2 Reis, no versículo 6, ou 2 Reis, capítulo 6. No capítulo 6, no versículo 15 até o 17, eu vou ler. E o servo do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu, e eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu servo lhe disse: Ai, meu senhor, o que faremos? Ele disse: Não temas, porque mais são os que estão conosco do que são os que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que ele abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu. E eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Amém. Amém. Glória a Deus. A visão é algo maravilhoso que Deus nos deu, né? Deus deu a nós a visão não só dos nossos olhos, mas o homem, por ter herdado algumas características de Deus, a visão dele não se baseia só nos seus olhos, mas ele também consegue prever algumas coisas que para alguns animais é impossível prever, né? E ele consegue perceber coisas que não estão à plena vista. Mas a visão que o texto fala aqui não é da visão natural, porque a visão natural levou o servo de Eliseu a ver aqueles cavalos e aquelas carruagens cercando a cidade, e ele já previu o que naturalmente qualquer um ia prever. Já era, o que será de nós? E é isso que ele leva ao seu senhor, né? O que acontece é que o rei da Síria estava querendo matar o rei de Israel. Ele já tinha marcado algumas emboscadas para o rei de Israel. Mas sempre que ele marcava uma emboscada para o rei de Israel, Eliseu mandava avisar ao rei de Israel, porque ele recebia a profecia de Deus de onde e quando seria aquela emboscada. Então, o rei mandava uns homens para emboscar o rei de Israel, o rei da Síria mandava para emboscar o rei de Israel, e o que acontecia era que o rei de Israel emboscava esses homens e os matava. Isso aconteceu algumas vezes. Então o rei da Síria começou a suspeitar dos seus generais que algum estava ali envolvido e dando as informações para o rei de Israel. Então ele reuniu seus generais e falou: eu quero saber qual dentre nós é que protege o rei de Israel. E os seus generais falaram: não, ninguém aqui protege o rei de Israel, não. Mas tem um homem chamado Eliseu, que ele consegue ver tudo que a gente está planejando, consegue ouvir tudo que a gente está planejando. Porque o Espírito de Deus é com ele, e ele consegue ver essas coisas, mesmo não estando aqui. Então ele perguntou: onde é que está esse homem? E alguém falou: ele está lá em Dotã, que é uma cidade bem menor do que Samaria, que era a capital de Israel. Não era uma cidade com muros grandes e fortes, era uma cidade menor. Então ele falou: então manda um destacamento de exército para lá, para cercar aquela pequena cidade e acabar com a vida de Eliseu. A história de Eliseu no início fala muito sobre visão. Então o exército chega na Dotã, cerca a cidade durante a noite. E eles não invadem a cidade durante a noite, eles ficam esperando amanhecer. Porque eles queriam que Eliseu se entregasse, porque ele não ia deixar que o exército entrasse na cidade, matasse todo mundo para buscar ele. Ele ia preferir se entregar. Então eles cercam a cidade e ficam lá esperando amanhecer. E quando amanhece, o moço que servia a Eliseu, assim como Eliseu servia a Elias, sai da tenda deles e vê o alvoroço, e quando olha, aquele exército está cercando a cidade. Essa é a visão que ele tem. Então ele volta correndo e traz Eliseu para fora do monte onde estava o lugar onde eles dormiram, e mostra o exército
e fala: o que será de nós? É engraçado como a perspectiva da visão muda completamente o cenário, né? Eu, quando era menor, gostava muito daqueles labirintos que vinham nas revistinhas. Quem é que já brincou com isso? Você abre aquela revistinha, vem aquele labirinto assim, aí você pega o lápis e vai fazendo o caminho do labirinto. E eu pensava assim, rapaz, o pessoal fala que labirinto era um lugar que as pessoas ficavam perdidas, mas isso é tão fácil. É fácil, né? Então, você olha aqui o negócio, daqui a pouquinho você já achou a saída. Você não demora mais do que 10 minutos para conseguir desvendar um negócio daquele. Na mesma hora ali, 2 minutinhos, já achou a saída do labirinto. E você fica pensando, como que pode alguém achar isso aqui difícil? Meus irmãos, até que a gente entra em um labirinto mesmo, e a visão da gente não é aquela visão de cima, mas a visão de dentro do negócio. E aí muda completamente. Quem já entrou num labirinto? Entrou mesmo num labirinto. É difícil. Parece simples para quem olha de cima, mas para quem está ali dentro, é tudo igual. E a Lê conhece meu senso de direção, não é lá essas coisas. E aí você vira para um lado, vira para o outro, e cadê a saída, cadê a entrada? Daqui a pouco você tem que levantar a mão para o instrutor ir lá te buscar, porque você não sabe mais onde é que você está. Mas se você olhar de cima, você fala, que negócio fácil. Coisa simples de se resolver. Porque o sentido que a sua visão está, muda tudo. Você não sabe por onde passar, você não sabe que caminho tomar, porque você não tem uma visão ampla das coisas. E assim estava o servo de Eliseu, ele estava vendo uma parte do todo. Porque isso é o mundo natural, é aqui que estamos confinados, é aqui que estamos presos em uma parte do todo. Em um pedaço. Mas os olhos espirituais em geral estão cobertos, ou até pior, distraídos, e não ver o todo, não ter uma visão mais ampla, afligiu aquele moço de tal maneira. E em muitos casos da nossa vida, nós estamos dessa forma, com uma visão parcial das coisas. Parcial das coisas. O primeiro exemplo que eu posso trazer para vocês é o exemplo de dentro da cabana. Quando Deus vai falar com Abraão, antes de enviá-lo, antes de confiá-lo à profecia, o que ele fala para Abraão? Sai da tua tenda, sai da tua cabana. Mas a cabana era um lugar de proteção material. Proteção no âmbito das coisas físicas. Ele mostra um lugar de conforto, de prosperidade, um lugar em que você se sente seguro materialmente, dentro da sua casa. Existe uma segurança. E dentro da casa há uma proteção que lhe protege da chuva, mas também lhe protege de ter a visão. E Deus fala para ele, sai da casa. Quando ele sai da casa, Deus fala, olha para os céus, olha para as estrelas. Existia uma promessa. Mas aquela cabana lhe protegia da noite, mas também lhe protegia da promessa. Porque enquanto ele estava pegado dentro daquele lugar, ele não tinha visão daquilo que Deus tinha para ele. E assim estava Abraão, ele estava no meio da sua parentela. A palavra fala isso, protegido pelos seus bens, pela sua família, protegido por coisas materiais, mas ele foi chamado a sair disso, para ter uma visão, um ministério, um propósito muito maior do que aquilo, mas aquele propósito, aquela missão, aquela visão era impossível de dentro da cabana onde ele estava. E se ele não sai, ele não pode contemplar as estrelas. E mesmo contemplando, ele não pode contá-las. Mas não dá nem para começar a entender sem sair da cabana, da tenda. Sai da tua tenda. Porque dentro da tenda não tem como ter a visão do total, do amplo. Como diz a história de Eliseu, fala muito de visão. Eu vou chegar até lá, se der tempo. Mas eu quero te dizer que, às vezes, nossa visão está tampada pela mesma coisa que nos protege de uma chuva,
de um temporal da noite. A mesma luz que ilumina a tua sala de noite é a luz que te impede de ver as estrelas que Deus tem reservado para você na sua vida. Porque às vezes nós nos cercamos de bens materiais e de seguranças segundo o mundo. São remédios na gaveta, é dinheiro na conta do banco, é uma casa maravilhosa. E tudo isso nos atrapalha de ver o propósito que Deus tem na nossa vida. Tudo isso nos atrapalha de ver coisas maiores que Deus tem para nós. Porque nosso tempo aqui é curto e passageiro. Mas nós temos que plantar onde realmente ninguém pode pegar, na glória de Deus. Eu não estou dizendo que você tem que abrir mão de suas riquezas. Você vê Abraão sair da terra, mas ele não abre mão da riqueza, ele leva com ele. Mas a partir daquele momento as riquezas começam a servi-lo e ele não as serve mais. Destaque as glórias de Deus vão perseguir. Destaque a prosperidade vai vir atrás dele. Porque agora ele está buscando a bênção de Deus. Agora ele está buscando o propósito dele. E as outras coisas vão seguindo ele. Ele poderia estar lá na sua terra, trabalhando na terra de U, para conseguir mais e mais e mais. Ao invés disso, ele está caminhando para a terra prometida. E atrás dele vem os seus servos, o seu gado. Tudo que ele tem vem seguindo ele para a terra prometida. Ora, talvez ele pensasse, não, se eu sair daqui eu vou perder tudo que tenho. Não, se eu sair dessa posição que eu estou e ir fazer o que Deus está mandando eu fazer, e ir fazer o meu ministério, eu vou perder aquilo que já conquistei. Mas aquilo que ele conquistou vai seguindo ele em direção à terra prometida. Ele não precisava puxar os bois. Ele não precisou empurrar as carroças. Ele não precisou arrastar o dinheiro, o ouro que ele tinha conquistado, porque tudo aquilo seguiu. Porque ele seguia a visão de Deus. Deus não te chama para lugares inferiores, menores. Ele nos leva a lugares maiores, ele nos conduz a pastos verdejantes. Mas é o apego que nos impede de chegar até lá. Porque nós somos limitados a nossos braços, porque não queremos soltar aquilo que estamos segurando. Soltar e falar, ó Deus, é contigo. Eu tenho mais para onde ir. Isso aqui é que me siga. As riquezas é que me seguem. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Mas muitos estão cegos por causa dos bens materiais, das coisas que os protegem. Não, é minha saúde, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Meus irmãos, eu não estou dizendo para você parar de trabalhar ou parar de cuidar da tua saúde, mas em primeiro lugar, olhe para o alto. É dos montes que virá o teu socorro. É de lá. É do lugar mais improvável. Porque quando alguém está andando pelos vales, ele fica olhando para os montes. Não porque ele acha que dali vem um socorro, mas ele está achando que em algum momento, algum bandido, alguma coisa vai vir lá de cima para pegar ele. Mas a palavra de Deus diz ao contrário, fala, é dos montes que virá o teu socorro. Se o socorro vem do monte, onde é que ele estava? No vale, lá embaixo. Preocupado com as coisas. A palavra de Deus diz muitas vezes, não te preocupa com o que você vai comer ou com o que você vai vestir. Deixa que Deus se preocupa disso. Ele que cuida dos pássaros, ele que cuida das plantas, ele que os veste, e os veste muito bem. E você acha que você não é mais valioso para Deus do que essas coisas? Enquanto estava dentro da cabana, o servo de Eliezeu se achava protegido. Mas aí ele sai da cabana e ele vê que tem um grande exército rodeando a cidade. E aí eu lhe pergunto, meus irmãos, que diferença faz a cabana? Que diferença faz a cabana? Dentro da cabana ele se sentiu seguro. Ele dormia a noite toda dentro da cabana, tranquilo, no quentinho, achando que estava tudo bem por causa da cabana. Ora, essa tenda me protege. Ah não, está tranquilo, o salteador não vai entrar aqui na tenda. Não, o animal selvagem não vai entrar aqui na tenda. A tenda me protege, são as contas que me protegem. Olha, o meu médico, meu plano de saúde me protege. Ele não sabia que do lado de fora tinha um exército. E aquela tenda não fazia diferença nenhuma. Não faz diferença nenhuma. E quer saber, não faria diferença nenhuma se ela fosse de um andar, de 2 andares, se fosse um triplex, se a tenda dele fosse uma mansão.
Se tiver 5 carros na garagem, não faz diferença nenhuma. Porque ele estava cercado por um exército e ele nem podia ver. Porque ele estava dentro da tenda. E aquilo limitava a sua visão, até a visão natural era limitada. Mas quando ele sai da tenda, ele se coloca no lugar dele, real, pessoa comum. Porque não tem diferença nenhuma. Já se foi o tempo das espadas, dos cavalos. Hoje, o cara ser treinado ou não faz tanta diferença assim. Porque as guerras são feitas com metralhadoras na mão, com mísseis explodindo por tudo que é lado. Que diferença faz? O que a força do nosso braço pode fazer? Mas ali dentro ele se sentia seguro e dormia. E dormiu a noite toda, mas a palavra de Deus diz que durante ele dormia, existia um exército terrível cercando aquela cidadezinha. Que ilusão, que ilusão. Meus irmãos, abram seus olhos. É ilusão achar que bens materiais podem te proteger de qualquer coisa. É ilusão achar que aplicações, aposentadorias são garantias, porque elas nos impedem de ver o que está logo adiante. Mas isso vai além. Às vezes, o que impede de ver é uma armadura, e não uma cabana. Mas a armadura não fala de coisas materiais, fala de coisas pessoais, do íntimo, de se proteger, de se blindar. Olha só Naamã. Naamã, ele estava blindado pela armadura. E você pode falar, olha, a armadura não impedia a visão de Naamã, mas impedia que os outros o vissem como ele realmente era. E lá estava ele com a armadura dele, blindado. Mas eu quero te lembrar o que acontece com Davi, quando oferecem uma armadura para ele. Ele fala, o que me adianta estar dentro dessa armadura e não conseguir me mover? Do que me adianta? Talvez a armadura resista o primeiro golpe, o segundo golpe, mas em algum momento eu serei atingido. Do que adianta a armadura de Naamã esconder as suas feridas? Elas continuam ali. Do que adianta aquela armadura proteger o seu coração, porque eu já fui machucado, porque eu já fui amargurado, porque já me feriram, e eu não quero mais ter esse contato, eu não quero mais que as pessoas saibam quem eu sou, porque já fizeram um pouco de mim, então eu me investi com essa armadura, e eu não quero mais que elas tenham a visão de quem eu sou. E como você pretende pregar o evangelho, se você tem que ser o espelho que reflete a Cristo, e esse espelho está coberto, cercado? E ele protegia a visão dele, através da armadura que protegiam as suas chagas, mas isso não o curava. Muito pelo contrário, o que acontece com a ferida abafada, debaixo de uma armadura? Apodrece mais rápido. Era mais rápido que apodrecia, porque estava abafada. É necessário que algumas coisas venham à luz para que possam ser curadas. É necessário que algumas coisas sejam reveladas para que possam ser tratadas. É como a pessoa que vai no médico, daí ele até fala isso às vezes, vai no médico, mas não conta o que está sentindo, o que está passando. E como é que o médico vai curar ele? Mas como é que você ficou assim? Ah, não sei como é que aconteceu. Ele sabe, mas ele não conta, ele tem vergonha de contar para o médico. O paciente tem vergonha de contar para o médico como ele ficou daquele jeito. Como é que ele vai ser curado? Mas às vezes nós temos vergonha de falar com Deus o que realmente estamos sentindo, porque achamos que nosso sentimento é cruel. Fala, Deus, eu fiquei com raiva mesmo. Se eu pudesse, eu pegava um martelo e pocava a cabeça. Eu estava com raiva. Deus, eu fiz isso porque eu tive inveja mesmo. Mas a pessoa acha, não, se eu falar isso com Deus, Deus vai ficar chateado comigo. Como se ele já não soubesse.
eu pudesse ler os corações. Não adianta fazer de conta. Não adianta. Você precisa falar para Deus aquilo que você está sentindo, aquilo que você está pensando, porque Ele já sabe quão miserável é o meu coração, quão miserável é a minha mente. E é Ele que é o médico que pode tratá-la. As feridas estavam lá, só estavam abafadas. Imagine a dor daquele homem toda vez que tirava aquela armadura. Davi diz: eu não quero uma armadura que me proteja de alguns golpes, mas me deixe imóvel. Olha o que ela faz com Davi, imóvel. Nós fomos chamados para guerrear uma batalha espiritual, e a armadura que nós escolhemos vestir está nos deixando imóveis. Porque no intuito de nos proteger, nós não conseguimos fazer nada na batalha. Nós não conseguimos agir, nós não conseguimos pregar, nós não conseguimos nos abrir, não conseguimos criar laços, não conseguimos trazer pessoas, influenciar pessoas, porque nós colocamos uma armadura para nos proteger, que nos impede de nos mover. Fala: não, eu não vou me misturar com esse tipo de gente. Não, eu não quero amizade com isso. Eu sou santo, eu sou separado. Não, eu vou fazer amizade com fulano, com ciclano, não. Na minha casa, não quero ninguém na minha casa, não. Não gosto de pessoa aqui na minha casa, fica sujando a casa. Sai, deixa um bocado de prato para lavar e depois ainda fala mal do que eu ofereci para comer. Isso te impede de alcançar vidas. Não é brincadeira não, meus irmãos. Olhe pelos olhos espirituais. Para que Deus te deu tua casa? Para que Deus deu o carro? Para que Ele deu tudo que tu tem? Tudo que nós temos é para a glória e honra do nome de Jesus. Tudo. Senão, por que adianta a gente ter? Aquilo que nós conquistamos por Ele e para Ele. Senão, que sentido tem que tenhamos conquistado? Mas me vale as coisas celestes e da glória, porque essas finalmente eu poderei gozar, eu poderei ter para sempre. Mas as daqui são passageiras, então tudo que nós temos tem que estar à disposição de Deus. Se nós colocamos uma armadura ao redor do que nós temos, isso nos impede de agir, de mover. Então te desarma. Davi abriu mão da armadura pela agilidade que ele precisava para aquela batalha. E ele diz: não se preocupa, o meu escudo é o Senhor. Nosso escudo é nossa fé, é acreditar. É engraçado falar que a fé é o escudo. Agora vai para a batalha sem o escudo, só acreditando que não vai ser atingido. Mas esse é o milagre de Deus. Eu sei que às vezes nós seremos perseguidos, injuriados. Eu sei que às vezes nós vamos nos magoar e nós vamos acreditar com a pessoa e acolhê-la, e ela vai fazer algo ruim com a gente, ou vai trair a nossa confiança. Mas aquele que tem os olhos em Deus, ele não é abatido por essas coisas. Ele sabe que quem está fazendo aquilo ali não é o homem que ele quer salvar, mas o velho homem que ainda não morreu. É muita coragem de algumas pessoas que levam pessoas até delinquentes para dentro de sua casa para pregar, para falar, falando para morar, mas para um momento ali que ele vai falar de Deus, e acolhe pessoas, e vai nas cadeias acolher pessoas, e se expõe. Eu acho tão bonito. Se expõe pela fé. Semana passada o pastor Raios trouxe uma pessoa aqui, estava contando o seu testemunho. Que coisa maravilhosa, que testemunho maravilhoso. E aquele homem gritava de um jeito que a Alessandra virou para mim e falou assim: meu Deus, a garganta desse cara vai embora. E eu falei para ela: pô, Alessandra, Deus já salvou esse cara de tanta coisa, você acha que ele está preocupado com a garganta? Mas essa é a nossa visão. Nós estamos preocupados em nos proteger. É natural. Eu também penso dessa forma.
Mas Deus tirou ele de um saco de necrotério e agora a preocupação é, e a garganta? Será que vai aguentar até o final da pregação? Porque nós queremos tanto nos preservar que às vezes nos esquecemos daquele que nos guarda. E que se ele não nos guarda, em vão nos guardamos. Porque nossa saúde, nossa vida, o nosso futuro está nas mãos do Senhor. E se a cabana limita a nossa visão ao meio natural, e se a armadura limita a visão a nós mesmos, o que falar do barco? O Rio Jordão, ele vai nascer lá no Mar da Galileia, nas fontes ali perto. E ele passa e alimenta o Mar da Galileia, e depois ele desce até morrer no Mar Morto. Então foram as águas do Rio Jordão também, as quais Jesus andou. Ele anda sobre as águas. E já era madrugada, a Bíblia conta. E a madrugada é escura e não dá para ver direito. Existe outra limitação da visão. Quando os discípulos estão no barco. E a Bíblia fala que o vento era muito forte e que o barco balançava muito. E de madrugada, meus irmãos, um barco balançando e o vento soprando forte, esses homens veem alguém andando por sobre as águas. E eles gritaram logo, é uma assombração. Porque o momento para a gente tomar susto é de madrugada no escuro, viu? Qualquer coisa é um susto sem mais tamanho. Ai, meu Deus, misericórdia. Qualquer coisa. Eu vou beber uma água quando volto, a Alessandra toma um susto. Por quê? Porque está escuro, é de madrugada. Mas eu quero chamar a atenção de vocês para o barco. Porque o barco nos impede de ter a visão espiritual das coisas. Nos trava na visão natural. Porque um barco é um lugar firme, onde dá para pisar. E aqueles homens estão no barco. Eles estão nos pés em coisas firmes. E eles veem alguém andando sobre as águas. Alguém andando sobre lugares onde não deveriam ser possível andar. Alguém dando certo em um lugar onde não deveria dar certo. Alguém conseguindo algo que ele não deveria conseguir. Alguém fazendo algo que não deveria fazer. Algo que ele está fazendo está funcionando, mas aquilo não deveria funcionar aos olhos naturais. E a primeira coisa que vem na boca daqueles homens é uma assombração. Não um milagre, uma assombração. Não deve ser de Deus não, isso aí é do cão. Como é que pode? Deve estar fazendo alguma coisa errada, para estar dando certo em um lugar onde deveria estar dando errado. Quando Abraão chega com Ló, perto de Sodoma e Gomorra, ele fala para Ló, escolhe o lugar que você quer. E o sobrinho dele vai pela visão. E ele fala, aquela terra é boa, é fácil de plantar, tem água, e o outro lado é deserto. Então ele fala, não, eu vou para o lado de cá, porque ele segue a visão. Abraão tem zero preocupação, porque a visão dele é espiritual. Ele fala, eu não preciso estar com meus pés firmados no barco, eu posso andar sobre as águas, sobre lugares onde os homens dizem que não pode dar certo, sobre situações que a física diz que não vai dar certo dessa forma, não é assim que se faz, não é desse jeito que dá certo, mas quando nós temos a visão e a ordem de Deus, nós podemos andar sobre as águas. E eles diziam que o barco era um lugar firme, mas a palavra dizia que o barco balançava muito. E ali estava a sua esperança, a sua expectativa. Então Pedro pergunta a Jesus, posso ir ter contigo? E Jesus fala, venha. Porque quando nós perguntamos para Deus, se nós podemos sair daquilo que é natural e adentrar o sobrenatural, junto a Ele, Ele diz, vem. Pode vir.
Salte do natural. Salte das expectativas comuns. Salte das receitas comuns. E ande sobre as águas do Espírito. Ande sobre o sobrenatural. E ele vai, meus irmãos. Porque a visão deles até aquele momento é que se aquele barco afundasse, eles também afundariam. Porque onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Não, a minha proteção é o barco. Então se o barco afundar, você afunda junto. Não, a minha proteção é a casa. Se a casa afundar, você afunda junto. Não, é a armadura que eu construí. Então quando a armadura afundar, você afunda junto. Não, a minha proteção é minhas contas, a minha proteção é minha saúde, minha proteção é minha família. É o pastor falando de tal que eu sigo. E quando ele afundar, você afunda junto. Mas quem está com Cristo, até quando afundar, será salvo. Porque agora sem barco, sem boia, e no escuro, lá estava Pedro, em direção a Jesus, quando sente o vento forte, e teme, e começa a afundar, e Cristo lhe toma pelas mãos, porque tem um que não afunda, de nenhuma forma, este é Cristo Jesus. Ele pega Pedro pela mão, levanta-o novamente, coloca ele dentro do barco, entra no barco. Oh, glória! Quando Jesus entra no barco, o vento para e o barco fica firme. Olha que maravilha! Porque o barco estava balançando muito. Aquilo que eles achavam que era firme estava balançando muito. Mas Jesus não se importava com isso, porque andava sobre as águas, aonde a física dizia que não dava, onde os especialistas diziam que não dava. Era por ali que ele estava indo. E ele alcançou aqueles que estavam pelo barco, mesmo andando em um lugar onde deveria ser sólido. E quando ele entra no barco, o barco que muito balançava ficou quieto, firme. E o vento contrário parou. E os discípulos olhavam um para os outros e falavam assim: verdadeiramente, este é o Filho de Deus. E o que é que nós tiramos disso? Se Jesus não está no barco, pula fora do barco também. Porque é melhor estar afundando lá fora ao lado de Cristo e Ele vai te dar a mão, do que ficar no barco balançando e não indo para lugar nenhum. Eles pegaram o barco e foram atravessar. Jesus despediu a multidão, subiu, orou, fez vigília, deu madrugada, e ainda estavam eles lá no meio, ó, lutando com aquele barco, lutando com o barco, lutando com o barco, lutando com o barco. Foi só Jesus entrar no barco. Mas se tu está vendo que Jesus não está no barco, não tenha medo de abandonar o barco, porque Ele não está ali. Mas se foi Jesus que te deu o barco, convida-o a entrar novamente no barco. E você vai ver que a tempestade vai passar. Você vai ver que o tempo vai parar de soprar. Tudo isso, meus irmãos, uma questão de visão. E voltando para a história inicial, quando ele olha aqueles cavalos e carruagens cercando a cidade, ele sente o desespero, ele sente a sobrecarga e ele sente a fragilidade. É assim que nós sentimos quando nós confiamos apenas na nossa visão natural. O desespero de não dar conta do que tem que se fazer. O desespero de você saber que você tem tantos a fazer e tantas coisas te cercam e você não consegue dar conta de tudo ao mesmo tempo. É ou não é desesperador? Tem dia que eu olho para o tanto de coisa que tem para eu fazer. Dentro de casa, da empresa, pelo meu filho, pela igreja. Eu falo, Senhor, tu sabes. É muita coisa. 24 horas não dá tempo. Era bom que aumentasse pelo menos para umas 36. Para ver se a gente conseguia dar cabo das coisas para fazer. A lista de clientes, hein, pastor Daniel, vai crescendo. E as demandas vão chegando.
E se nós focarmos na visão natural, quantas cadeiras ainda temos para encher aqui? Se nós focarmos na visão natural, quantas coisas ainda temos que fazer? E bate aquele desespero. E aí vem a sobrecarga. Ah, eu estou cansado, estou acabado, não dá mais, quero desistir, quero entregar os pontos, não consigo mais. Olha o que a sobrecarga faz com Agar. Ela coloca o filho dela numa árvore para morrer, encosta na outra para morrer e começa lá a chorar. E do lado está o oásis. Do lado está o oásis. Mas ela não consegue ver, porque ela está sobrecarregada de coisas naturais. Cercada de coisas naturais. E a imperfeição. Eu não posso, eu não sou capaz, eu não consigo, está fora dos meus limites. Olha só os carros e cavaleiros que cercaram este lugar, e eu só tenho um cajado. Nem espada ando com espada. Meu Deus. E tantos inimigos se levantaram, e eu nem espada tenho. Como que eu vou dar conta disso? Eu sou imperfeito. Como que eu vou ser chamado para um ministério se a minha língua fala coisas feias e torpes? Se as minhas atitudes ainda não são totalmente transformadas? Como que Deus vai me usar se eu sou pecador e tenho um coração inclinado ao pecado? Eu sou frágil para o lado de dinheiro, talvez eu sou frágil para o lado de mulheres. Como é que Deus vai me usar? A ideia de Deus te usar é exatamente não precisar olhar para você, porque se fosse olhar para Eliseu, para Elias, para Davi, se fosse olhar para qualquer outro homem da Bíblia, com exceção de Cristo Jesus, todos eram imperfeitos. Mas Deus não olha o homem como o homem olha o homem, Ele olha o coração, o desejo, e é aí que entra o aprendizado que Eliseu teve. 4 capítulos atrás da história, Eliseu aprende um pouco sobre visão, porque ele tinha sido revelado que Elias ia subir aos céus, e não só ele, praticamente todos os profetas de Israel já tinham recebido essa profecia, e sabendo disso, o seu mestre, ele fala: Eliseu, fica aqui, porque eu estou indo até Betel. E Eliseu sabia que poderia ser tirado dele a qualquer momento o mestre, Elias. Então Eliseu responde assim para ele: ó, vive o Senhor e a tua alma, que eu não te deixarei. Vocês conhecem a história que, quando Elias foi subir, ele antes pergunta para Eliseu: o que queres de mim? E Eliseu vai dizer para ele o quê? Eu quero a porção dobrada do teu espírito. O cara era ousado. Ele era ousado, porque Elias já tinha feito cada coisa incrível. Mas ele diz: eu quero a porção dobrada do teu espírito. E Elias vira para ele e fala: olha, se você me ver quando eu for tirado de ti, você receberá. Algumas pessoas vão dizer que ele fala isso porque ele disse antes que era uma coisa muito difícil. Então ele não podia fazer aquilo por Elias ou por Eliseu. Então ele fala: eu vou deixar na mão de Deus, então, se tu me ver quando for tirado de ti. Eu não acredito nisso. Eu acho que ele fala isso porque ele queria Eliseu do lado dele o tempo todo. Porque a ideia de ver o momento exato em que Elias fosse tirado dele faria com que Eliseu não perdesse um segundo de atenção ou de proximidade com Elias. Mas aquilo que ele pede e aquilo que lhe é colocado para fazer por aquilo que ele pediu tem níveis completamente diferentes, meu irmão. Ele pede algo incrível. Ele quer ter o dobro da unção do maior profeta que já tinha vivido em Israel. É isso que ele estava pedindo. Ele não estava pedindo pouca coisa, não.
Ele não falou assim, Senhor, eu quero ser pastor. Ele falou, eu quero ser o maior pastor de todos os tempos da cidade. Não, eu quero ser tão bom que eu vou ser o dobro do outro que foi o melhor. É isso que ele estava pedindo. Ele não estava pedindo para Deus, eu quero ser bem sucedido. Não, ele não estava pedindo isso não. Ele estava falando assim, ó, eu quero ser o mais bem sucedido que todo mundo já viu. E você acha que Deus ia pedir uma coisa muito difícil para ele em troca? Ah, então você tem que ser 100% santo, você tem que ser 100% puro, você precisa fazer tal coisa, você precisa abrir mão disso, daquilo, você precisa fazer celibato e não comer mais nunca mais isso, e nunca colocar vinho na boca e nunca mais cortar o cabelo. E se circuncidar 3 vezes. Porque tu está me pedindo algo muito grande. Mas sabe o que Elias falou para ele? O que tu está me pedindo é muito difícil. Mas se você me ver na hora que eu for tomado de ti, só vê, Deus te concederá. Mas por quê? O maior pedido da Bíblia, teve um preço tão pequeno, só me ver. E você sabe o que ele precisava fazer para ver? Andar junto o tempo todo. Só isso. Só não se apartar. Esse pedido, meus irmãos, ele fala de visão, mas ele tem a ver, na verdade, é sobre intimidade. É sobre intimidade. E Elias sabia que Eliseu já tinha o que era necessário para isso. Sabe por quê? Porque quando ele falou, olha, eu vou até Betel, você fica aí descansando. Ele disse, vive o Senhor e vive a tua alma, que eu não te deixarei. Então ele chega em Betel. E os profetas falam, tu sabe que o teu Senhor vai ser tirado de ti hoje, sobre a tua cabeça. E ele fala para os profetas, fiquem quietos, não falem nada, eu estou sabendo. E vai seguindo. E Betel significa casa de Deus. Mas então, Elias testa mais uma vez ele, fala, olha, tu fica aqui em Betel, porque eu estou indo até Jericó. E tu conhece a história de Jericó. Porque se Betel é a casa de Deus, o lugar onde ficavam os profetas, Jericó foi o lugar da batalha histórica, onde o povo conquistou a sua terra. E o que é que Eliseu responde para Elias? Vive o Senhor e vive a tua alma, que eu não te deixarei. E ele que tinha seguido até Betel, segue também até Jericó. E quando chegou lá em Jericó, os discípulos, os profetas chegaram para ele e falaram, tu sabe que teu mestre vai ser tirado de ti hoje por sobre a tua cabeça, não sabe? Já não foi revelado? E ele disse, eu sei, fiquem quietos. Vocês estão falando demais. E uma terceira vez, Elias vira para ele e fala, então fica aqui em Jericó, porque eu vou descer até o Jordão. E Jordão significa o quê? Lugar onde se desce. É engraçado que toda vez que na Bíblia fala de Jordão, fala descer até o Jordão. E o nome de Jordão significa lugar onde se desce. Eu vou descer até o lugar onde se desce. A maioria das pessoas acha que o nome Jordão é assim, lugar onde se desce, porque o rio desce do mar da Galileia até o Mar Morto. Mas todo rio desce, né, meus irmãos? Todo rio desce. A verdade é que ele fica em vales, em lugares baixos. E olha que interessante, que lugar bem escolhido por João Batista para se batizar. Porque ele batizava no lugar onde se desce. Onde se desce. E o que é que Eliseu responde para Elias? Vive o Senhor e vive a tua alma, que eu não te deixarei. E ele continua seguindo, é sobre intimidade. Aí na hora que ele fala assim, o que é que tu quer? Ah, eu quero receber a porção dobrada do teu espírito. O que é que Elias fala para ele? Se você me vê na hora que eu for tomado. Meus irmãos, ele estava cansado de saber que ele ia ver, porque o cara não saía do lado dele. O cara não saía do lado dele por nada. E se tivesse passado a noite, eu te digo, Eliseu não tinha dormido. Sentado assim, ó. Esperando aquele momento. E logo depois disso, ele pega a capa, bate no Rio Jordão. No mesmo rio que Jesus vai andar sobre as águas. No mesmo rio
que Naamã vai mergulhar no lugar onde se desce. E o rio abre e eles atravessam. Não vai dar tempo de falar sobre os lugares que seguiu, mas tem significado. E quando eles atravessam, um carro de fogo vem dos céus. E essa é a primeira vez que Eliseu vê o carro de fogo. E toma o seu mestre dele. E quando o mestre vai subir, Eliseu ainda agarra a roupa dele. A capa dele já caiu no chão. Eliseu pula, agarra a roupa dele e rasga um pedaço da roupa dele. Porque ele tinha intimidade com o Senhor dele. E ele começa a ter a visão desse carro de fogo. Então, quando ele volta, ele pega a capa de Elias, a capa que Elias abriu o rio, e ele bate a capa no rio novamente e pergunta: aonde está o Deus de Elias? E o rio se abre. E agora, a partir daí, os outros discípulos de Jericó, que viram lá de cima isso, falaram: o espírito de Elias está sobre Eliseu. Então, quando o discípulo de Eliseu fala para ele: nós estamos cercados e não temos mais como. Ele entende que o seu mestre via o carro de fogo que o levaria o tempo todo, mas ele não via. Elias sabia exatamente o que ia acontecer, mas Eliseu ainda não tinha os seus olhos abertos para o mundo espiritual. Mas ele não quer que o seu discípulo passe pela mesma coisa. Então ele fala: Senhor, abra-lhe os olhos para que veja. Então o discípulo que tinha visto os carros sírios, os cavalos sírios, tem os seus olhos espirituais abertos. E ele vê que ao redor do monte onde eles estavam, existia um exército celestial. Sabe, meus irmãos, o que eu quero dizer com isso tudo? E talvez você esteja vendo algo que pareça intransponível, algo que pareça difícil, algo que pareça impossível. Talvez você tenha recebido uma notícia ou um laudo. Não olhe apenas uma parte do todo. O espiritual é verdadeiro, é real. Ele está presente na vida de todo cristão. E quando ele vê o calibre daquele exército que estava protegendo eles, todo temor não faz mais sentido. Como pode o meu mestre estar cercado e não ter medo? Como pode alguns homens de fé estarem cercados e não ter medo? Passarem por dificuldades, por naufrágios, por picadas de serpente, presos durante a noite, mas não temeram. Soltos no Coliseu contra os leões, mas não pestanejaram, porque eles tinham a visão espiritual. Olha Estevão sendo apedrejado, o que ele vê? E nada sentiu, e nada passou. Nós precisamos da visão espiritual, meus irmãos. Nós precisamos, porque nossos olhos estão distraídos, porque temos olhado para coisas que não é o foco, não é dali que vai vir a vitória. Nossa vitória vem do Senhor. É dele que vem. Nós estamos olhados para estratégias humanas. Eliseu não está preocupado com o exército que cerca a cidade, porque ele sabe que maior é o que está com ele do que o que está contra ele. Amém? Eu queria que ele se colocasse de pé.